Beleza, revisão para prova, então vamos direto ao que interessa, né? O nosso objetivo aqui é entender de um jeito bem claro como é que evoluiu a teoria do crime. Aquele assunto que, nossa, sempre cai em prova de direito penal. Bora lá destrinchar as principais teorias, uma por uma. Olha, tudo começa com essa pergunta. Pensa comigo. O que, no fundo, define um crime? Será que é só a causa, tipo, o movimento que gera um resultado? Ou será que é a finalidade, a intenção da pessoa? Ou, quem sabe, é o risco que aquela atitude cria para todo mundo? A resposta para isso a gente mudou. E mudou muito com o tempo. É exatamente essa evolução que a gente vai acompanhar agora. Então, vamos lá. Começando do começo. A teoria causal. Pensa nela como o marco zero, sabe? Foi a primeira grande tentativa de colocar o conceito de crime numa caixinha científica, bem organizada. E aqui está o nosso mapa. A gente começa lá no finalzinho do século XIX, com a fase causal naturalista. Aí pula para a década de 30 e, bum, acontece uma virada de chave com a fase finalista. E por último, a gente aterrissa na visão mais moderna, a pós-finalista. Ou, como a gente mais conhece, funcionalista, que é a que está valendo hoje em dia. Entender essa cronologia aqui é a base de tudo. Beleza, vamos fundo agora no causalismo. O cara por trás disso, von Belling, tinha uma ideia fixa, ser o mais objetivo possível, quase mecânico. Para ele, a conduta era só isso, um movimento do corpo que cause alguma mudança lá fora no mundo real. E acabou. A análise do tipo penal era tipo uma foto, só descrevia a cena, sem emoção. E aqui vem o pulo do gato. A cabeça do agente, o dolo, a culpa, nada disso entrava nessa foto. Isso só ia ser discutido bem depois, lá no final da análise, na culpabilidade. Olha, essa frase aqui, anota, grifa, tatua, porque ela é a chave de tudo. É o resumo perfeito do pensamento causalista e, sério, é o tipo de coisa que o examinador adora. Para os causalistas, o tipo penal era cego. Ele não estava nem aí para a intenção da pessoa. A única pergunta era: a ação que aconteceu no mundo bate com a descrição que está na lei? Então, para não esquecer, no causalismo, o tipo é objetivo. Dolo e culpa ficam lá para análise da culpabilidade. Agora segura, porque o que vem aí é uma virada de 180 graus. O finalismo não foi só um passinho à frente, não, não. Foi uma revolução, uma quebra de paradigma que mudou a estrutura da teoria do crime e colocou a intenção humana bem no centro do palco. E o grande nome dessa revolução é Hans Welzel. O que ele disse parece até óbvio para a gente hoje, mas na época foi uau. Ele falou: espera aí, a ação humana não é que nem a chuva que cai, um evento cego da natureza. Não, toda a ação humana tem um propósito, uma finalidade. A nossa vontade não é só o que nos faz mexer, ela é o GPS que guia cada movimento. E a consequência dessa ideia do Welzel é gigantesca. Se toda ação já nasce como uma finalidade, não faz mais sentido analisar o dolo e a culpa lá no final, concorda? Então o que acontece? Eles migram, saem da culpabilidade e vêm para dentro do fato típico. O tipo penal deixa de ser aquela foto cega e vira um filme completo, que mostra não só o que a pessoa fez, mas o que ela queria fazer. O tipo passa a ser objetivo e subjetivo. Essa é a grande mudança. E esse exemplo do ato inconsciente deixa tudo cristalino. Pensa na cena. Alguém está dormindo, sonhando que está lutando, e no meio do sonho, dá um soco e machuca a pessoa do lado. Para o finalismo, isso não é nem uma ação penalmente relevante. Por quê? Simples. Faltou o principal, a finalidade, a vontade guiando o ato. Para o causalismo, isso seria uma conduta, e a gente só ia ver a falta de dolo lá na frente. Para o finalismo, a história acaba aqui. Nem tem fato típico para analisar. Ok, a gente saiu da análise mecânica, foi para a mente do agente e agora? Agora chegamos na fase atual, o funcionalismo. E aqui a pergunta muda de novo. A gente para de perguntar só qual era a finalidade e começa a perguntar para que serve a norma penal e qual foi o risco que essa conduta criou para a sociedade. O funcionalismo de Hoxie e Jacobs conecta o tipo penal com a política criminal. Para Hoxie, a função do direito penal é proteger coisas importantes, os bens jurídicos, como a vida. Já para o Jacobs, é garantir que a norma continue valendo na sociedade. Ou seja, o tipo penal vira uma ferramenta que avalia o ato não só pelo que ele é, mas pelo risco que ele representa. E a grande ferramenta do funcionalismo é a tal da imputação objetiva. Pensa nela como um filtro. Não é só porque alguém causou um resultado que a culpa é dela. A pergunta-chave é: a pessoa criou um risco que a sociedade não aceita?
E o resultado veio exatamente por causa desse risco. Por exemplo, dirigir um carro cria um risco, mas é um risco permitido. Agora, furar o sinal vermelho a 100 por hora, aí a gente está falando de um risco proibido. Então, a análise é um checklist de 2 passos, bem direto. Primeiro, a conduta criou um risco não permitido? Segundo, foi exatamente este risco que se materializou no resultado? Se a resposta for sim para as 2 perguntas, pronto, a gente pode imputar objetivamente o resultado à conduta. É uma ferramenta fantástica para resolver aqueles casos mais cabeludos. Beleza. Além dessas 3 grandes teorias que são a espinha dorsal, a gente tem outras ferramentas na nossa caixa de ferramentas jurídica. São doutrinas que ajudam a analisar um caso criminal e, claro, podem muito bem dar as caras na prova. Essa é a teoria da causalidade que o nosso Código Penal adota. E ela é, num primeiro momento, bem ampla. A ideia é fazer um exercício mental. Se a gente apagar a conduta da pessoa da história, o resultado teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, ou seja, se sem aquilo não teria acontecido, então, em princípio, a gente tem uma causa. Só que a conditio sine qua non tem seus limites e este exemplo clássico mostra isso. O sujeito atira na vítima, que vai para o hospital. Mas lá, uma enfermeira a envenena por acidente e ela morre. O tiro foi condição para a morte? Foi. Sem o tiro, ela não estaria lá. Mas a morte não veio do risco do tiro, e sim de uma causa nova, independente. O elo se quebrou. O atirador responde pela tentativa, mas não pela morte em si. Quem é o autor do crime? A teoria do domínio do fato diz que o autor não é só quem mete a mão na massa. É também o cérebro da operação. É quem tem o controle da situação, quem pode decidir se o crime vai rolar, como e quando. É fundamental para a gente separar quem é autor de quem é só partícipe. E para fechar essa parte, 2 princípios que são como filtros de bom senso. O da adequação social diz que se uma conduta é totalmente aceita pela sociedade, como uma lesão leve num esporte, não deveria ser crime. E o da insignificância, a famosa bagatela, diz que o direito penal não pode perder tempo com ninharia, como o furto de uma bala. Nos 2 casos, falta tipicidade material. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para o modo revisão turbo. São aquelas frases-chave, sabe? Aquelas que quando aparecem na prova a gente já sabe do que se trata. Foco total aqui. Leu na questão algo como tipo penal como garantia, ou que ele é uma descrição fria e objetiva para proteger o cidadão? Pode mercar sem medo. Isso é causalismo puro, lá da época do Belin. Agora, se a frase for essa, no tipo finalista, o dolo e a culpa integram o fato típico. Pronto, acabou. Essa é a alma do finalismo. É a grande sacada de Wells, trazer a intenção para dentro da análise do fato. E, por fim, se aparecerem as palavrinhas mágicas, imputação objetiva, criação de risco ou risco permitido, não precisa nem pensar 2 vezes. A questão está falando de funcionalismo, a visão moderna de Roxin e Jacobs. E para memorizar de vez, tá aqui a síntese, o bizu final. Causalismo é a forma, a descrição objetiva. Finalismo é a forma mais o conteúdo, ou seja, a finalidade do agente. E pós-finalismo, aí o foco é na função, no risco, nos objetivos da política criminal. Simples assim. E a gente termina com essa provocação. Essa viagem do causalismo até o funcionalismo prova que o direito penal não é estático, ele se adapta. Agora, pensando em tudo que está rolando, inteligência artificial, neurociência, as mudanças na sociedade, qual será o próximo capítulo? Como a gente vai definir o que é um crime daqui a 50 anos? Fica aí a reflexão.